Continuando com a nossa caminhada para uma nova consciência, chegamos ao segundo degrau do nosso congresso. Antes de entregarmos a mais uma etapa de trabalho, vamos elevar nosso pensamento a Deus e deixar que as palavras de sua voz falem por nós. Esse é um texto que eu imagino, quando o professor Pietro Baldi estava escrevendo, devia ser um momento assim, de muita comoção, porque ao lê-lo, a impressão que dá parece que ele está falando ao ouvido da gente. Texto dele: adoro-te, recôndito eu do universo, alma do todo, meu Pai e Pai de todas as coisas, minha respiração e respiração de todas as coisas. Adoro-te, indestrutível essência, sempre presente no espaço, no tempo e além no infinito. Pai, amo-te, mesmo quando tua respiração é dor, porque tua dor é amor, mesmo quando tua lei é esforço, porque o esforço que tua lei impõe é o caminho das ascensões humanas. Pai, mergulho em tua potência, nela repouso e me abandono, peço a fonte, o alimento que me sustenta. Procuro-te no âmago onde tu estás, de onde me atrais, sinto-te no infinito que não atinjo e de onde me chamas. Não te vejo e, no entanto, ofuscas-me com tua luz. Não te ouço, mas sinto o tom de tua voz. Não sei onde estás, mas encontro-te a cada passo. Esqueço-te e te ignoro, no entanto, ouço-te em toda a minha palpitação. Não sei individuar-te, mas gravito em torno de ti, como gravito em todas as coisas, em busca de ti, centro do universo. Potência invisível que diriges os mundos e as vidas, tu estás em tua essência, acima de toda a minha concepção. Que serás tu, que não sei escrever nem definir, se apenas o reflexo de tuas obras me enceguece? Que serás tu, se já me assombra a incomensurável complexidade dessa tua emanação, pequena centelha espiritual que me anima integralmente? O homem te busca na ciência, invoca-te na dor, te bendiz na alegria, mas na grandiosidade de tua potência, como na bondade de teu amor, estás sempre além de todo o pensamento humano, acima das formas e do devenir. Um lampejo do infinito. No ribombar da tempestade está Deus, na carícia do humilde está Deus, na evolução do turbilhão atômico, na arrancada das formas dinâmicas, na vitória da vida do Espírito está Deus. Na alegria e na dor, na vida e na morte, no bem e no mal está Deus. Um Deus sem limites, que tudo abarca, estreita e domina, até mesmo as aparências dos contrários, que guia para seus fins supremos. E o ser sobe, de forma em forma, ansioso em conhecer-te, buscando uma realização cada vez mais completa de teu pensamento, tradução em ato de tua essência. Adoro-te, supremo princípio do todo, em teu revestimento de matéria, em tua manifestação de energia, no inexaurível renovar-se de formas sempre novas e sempre belas. Eu te adoro, conceito sempre novo, bom e belo, inesgotável lei, animadora do universo. Adoro-te de grande todo, ilimitado além de todos os limites do meu ser. Nesta adoração, aniquilo-me e me alimento, humilho-me e me incendeio, fundo-me na grande unidade, condeno-me na grande lei, a fim de que minha ação seja sempre harmonia, ascensão, oração e amor. Imagina o estado dele, na hora que Pietro Baldi escreveu isso. Se a gente lendo já é algo emocionante. Bom, continuando nossos trabalhos, nós vamos apresentar a palestra agora Determinismo e Livre-Arbítrio, com a nossa querida amiga Maria Adelaide de Castro Ferrari.
Adelaide Matanaschi e neta do professor Pietro Dawes. Há muitos anos dedica-se a divulgar a obra do seu avô. Tá bom? Tá bom o som aí, Jorge? Está bom? Dá para ouvir? Tá? Bom dia, gente. Bom dia. Eu acho que as pessoas ainda estão dormindo um pouquinho, né? Bom dia. Bom dia. Bom, gente, eu, em primeiro lugar, devo dizer que estou particularmente sensibilizada pelas palestras de ontem, todas lindíssimas. Foram palestras não só de conteúdo, mas de muito amor. Todas me tocaram muito. E também isso me deixa um pouquinho mais tranquila, porque de alguma forma vocês já tiveram um dia maravilhoso ontem. Se a minha palestra não for muita coisa, vocês já estão garantidos, não é? Então, é uma forma também de me tranquilizar nesse trabalho que eu vou tentar realizar agora, que apesar de tudo, apesar de conviver com meu avô até o seu desencarne, não é muito fácil tentar transmitir o que ele viveu. Por mais que a gente tente vivê-lo, como foi ontem muito bem explicado pelo nosso querido Jorge Damas, conviver com um santo tem suas alegrias, mas também tem suas dificuldades. Então, por mais que a gente se esforce em tentar passar a mensagem dele, na verdade, vai depender muito mais de cada um de vocês estar com o coração realmente aberto, porque as mensagens do meu avô realmente são entendidas pelo coração, muito mais do que pela mente. Então, vou tentar dar início ao livre-arbítrio e determinismo. Esse assunto foi um assunto tão importante, que o Baldi o cita em várias obras. E ele volta sobre o mesmo tema, dando outros exemplos, olhando sobre outro prisma. Por quê? Porque se nós não entendemos esse mecanismo de livre-arbítrio e determinismo, nós estaremos sempre incorrendo em muitos erros e, inclusive, também, nós não entendemos o porquê das coisas. Às vezes as pessoas se perguntam, mas por que isso tinha que acontecer comigo? Acontece que as pessoas só perguntam isso quando o fato que aconteceu é um fato que não agradou. Porque se a pessoa joga na loteria, na Mega Sena, e faz os 6 pontos, ela não se pergunta, por que aconteceu isso comigo? Quando ela joga na Mega Sena e ganha, é natural. Mas quando acontece algum fato que não é de acordo com aquilo que ela gostaria, que é um fato que lhe traz algum sofrimento, alguma dificuldade, ela imediatamente se pergunta, mas por que aconteceu isso comigo? E por mais que ela pense, as pessoas têm um imediatismo. Elas pensam em um mês atrás no que ela fez, um ano atrás. Mas o determinismo e o livre-arbítrio é uma coisa que nos acompanha por vidas e vidas. Então, o que nós fazemos em uma vida no ano de 1200 vai permanecer conosco pela eternidade. Então, se eu fiz alguma coisa no ano de 1200, até hoje eu trago essas marcas.
Então, o determinismo e livre-arbítrio não é uma coisa de imediatismo. Então, vamos começar agora. No seu livro Ascensões Humanas, ele cita: semeie um pensamento e colherás uma ação, semeie uma ação e colherás um hábito, semeie um hábito e colherás um caráter, semeie um caráter e colherás um destino. Em verdade, determinismo e livre-arbítrio está definido aí. Então, quem não tiver com disposição de ouvir, já está a síntese do determinismo e do livre-arbítrio. Essas são palavras de Buda, não são palavras de Pietro Baldi, mas ele as coloca no livro Ascensões Humanas. Bom, vamos dar início. O que seria livre-arbítrio? Falando de uma maneira muito simples, mas muito simples mesmo. Livre-arbítrio é a liberdade que todo ser humano tem de fazer escolhas. Então, todos nós aqui, a cada instante de nossa vida, temos a atuação desse livre-arbítrio. Vocês que estão aí sentados me ouvindo, o livre-arbítrio de vocês está atuando nesse momento. Por quê? Vocês optaram em ficarem sentados para me ouvir. Quem não quiser pode levantar e sair. Então, há em cada instante da nossa vida a atuação do livre-arbítrio. Então, toda vez que eu tenho que fazer uma escolha que pode ser evidente ou uma escolha não tão evidente, está atuando o livre-arbítrio. E onde atua esse livre-arbítrio? Esse livre-arbítrio, ele atua dentro de um campo. Ele tem um campo de ação onde ele pode ser atuado. E esse campo de ação é o determinismo. Então, por exemplo, se eu quero pegar alguma coisa que está aqui em cima dessa mesa, o meu campo de ação é essa mesa, é o determinismo. Eu posso pegar o que está aqui em cima. Então, eu tenho a liberdade de pegar esse copo com água, até de virá-lo aqui, ou pegar pegar essas folhas de papel. Então, essa escolha que eu tenho, essa possibilidade, ela está limitada dentro desse campo meu aqui. Então, esse é o determinismo. Ou seja, o determinismo é o universo onde eu posso fazer a escolha. Em símbolos matemáticos seria: o livre-arbítrio está contido no determinismo. Então, eu jamais posso escolher alguma coisa que não está dentro do campo da minha ação. Então, quando eu faço qualquer que seja essa escolha, desde a mais rudimentar de ir numa loja e comprar algum objeto, até na escolha da profissão e muito mais, na escolha de um destino. Quando se renasce, nós temos o campo de ação e nós vamos ver quais são as forças que atuam para que a gente escolha ir naquela direção e não em outra direção. Uma coisa importante é não confundir determinismo com fatalismo. No fatalismo, existe uma força externa que já determina de antemão o resultado daquele fenômeno. E, portanto, a nossa vontade, a nossa energia, a nossa força, o nosso querer não tem ação de modificar os resultados. Ou seja, se estiver determinado que vai explodir uma bomba aqui, vai explodir independentemente da gente pegar o terrorista e prender o terrorista, impedir que ele aperte o botão, porque vai aparecer outro que vai fazer o serviço do primeiro. Ou seja, no fatalismo, a pessoa, por mais que se esforce, não consegue modificar
o ritmo e a finalização do fenômeno. E no determinismo, não. O fator mais importante é justamente o esforço individual, a vontade da pessoa, o trabalho que a pessoa faz com ela mesma, de crescer, de modificar, de entender. E a pessoa pode, através do seu esforço, do seu caminho, conseguir modificar uma trajetória que inicialmente ela foi para um lado, mas ela, pelo seu esforço, pode modificar e tentar ir para outro. Bom, deixa eu ver se é essa gravura mesmo. No nosso mundo, uma coisa que todos vocês, ontem nós vimos de várias formas, nós temos aquilo que se chama evolução, evoluir. Então, o que é evoluir? Evoluir é a gente realmente caminhar, viver, utilizar a vida, essa possibilidade que nós temos, para cada vez mais aprendermos. E a vida, gente, a vida é uma escola perfeita. A vida nos ensina tudo. Tudo que a gente quiser depende de nós observarmos os fenômenos, de dedicarmos o nosso tempo para estudá-los. Nós vamos aprender muito. Porque todos os cientistas, o que nada mais fazem é do que descobrir as leis da vida. O Baldi foi digamos, um cientista filosófico místico. E ele era um grande observador. Ele ficava horas e horas, às vezes, observando, sentado. Ele gostava muito de passear perto do mar, lá em São Vicente, né? Na beira da praia, assim. E às vezes ele sentava no banco e ficava horas e horas olhando para o chão. E às vezes ele estava observando o funcionamento, por exemplo, da trajetória que as formigas faziam, de carregar as folhinhas. Então, a gente dizia, por que está perdendo tempo? Não, ele estava filosofando, observando, aprendendo todo aquele mecanismo, aquela perfeição, aquela organicidade que havia já nas formigas. Então, ele fazia isso constantemente. Por quê? Quando ele não observava as formigas, observava as águas, as marés, ele observava as aves. Então, ele ficava muito em meditação. E meditação da vida. Porque a vida, repito, foi a maior escola para ele. Então, gente, quando nós falamos em evoluir, evoluir é aprender. É aprender a sermos cada vez melhores. É a transformar o conhecimento didático, às vezes, que nós recebemos numa escola, que nós recebemos num congresso, que nós recebemos numa palestra, é transformar esse conhecimento em consciência. Porque o nosso ser, a nossa vida é consciência. Mas voltando um pouquinho, então ele observava tudo. E ele percebia uma coisa importante que outras pessoas perceberam como ele, que tudo na vida, tudo funciona apoiado em regras. Regras específicas. Então, quando uma pessoa quer alguma coisa, tem as regras para serem cumpridas. Ou seja, todo fenômeno, todo e qualquer fenômeno no nosso mundo, nesse mundo da Terra, para que ele se realize, ele precisa ter basicamente de duas coisas. De uma energia, uma força para se realizar, e de uma diretriz. Uma diretriz que é uma lei do seu desenvolvimento. E essa lei do desenvolvimento é uma lei particular daquele fenômeno. Então, por exemplo, se
se eu lançar uma pedra, certo? Se eu fizer um lançamento de uma pedra, essa pedra, se eu fizer para lá, ela vai para a direita. E se eu fizer para cá, ela vai para a esquerda. Ou seja, tem o seu fenômeno. Não é que eu jogo uma pedra, sabe-se lá onde vai cair. Não, se eu joguei a pedra para lá, ela vai cair lá. Se eu joguei com muita força, ela vai cair mais longe. Se eu joguei com menos força, ela vai cair mais perto. Então isso parece uma coisa tão banal, mas não é. Porque isso, vamos dizer, é banal, porque todos vocês, quando fizeram o colegial, certamente estudaram na mecânica esse fenômeno, tá certo? Na área de balística, na parte de mecânica, se estuda o fenômeno do lançamento de uma pedra. E a pessoa sabendo com que velocidade ela saiu, e sabendo, vamos dizer assim, a força, a pessoa tem condições de calcular aonde a pedra chega, quanto tempo ela demora, qual é a velocidade máxima e tudo mais. Por quê? Porque a física se interessou e estudou esse fenômeno. E esses fenômenos nossos, no nosso mundo, são tão importantes, que cada dia mais, a ciência se dedica a estudá-los. Por quê? A ciência se dedica a estudá-los porque ela, descobrindo a lei que rege o fenômeno, ela vai conseguir descobrir antecipadamente a possível conclusão do fenômeno. Por exemplo, se eu sei antecipadamente com que força que eu joguei a pedra, eu vou conseguir calcular mais ou menos aonde essa pedra vai cair. Então, a ciência se dedica cada vez mais a tentar descobrir essas leis que regem todos os fenômenos da nossa vida. Então nós temos leis físicas, biológicas, sociais e assim por diante. E essas leis, muitas delas, vamos dizer, essa lei da pedra é super fácil. Super fácil para nós agora. Mas há 300 ou 400 ou 500 anos atrás não era nada fácil. Tá certo? É fácil hoje que alguém já calculou isso, já descobriu e já dedicou sua vida a essa pesquisa. Mas a ciência, vendo a importância de descobrir essas leis que regem os fenômenos, ela cada vez mais se dedica e procura descobrir sempre mais e sempre mais e sempre mais. Nós percebemos as grandes descobertas da medicina e o grande avanço que nós temos nessa área. Mas, se de um lado a ciência consegue descobrir as leis que regem muitos fenômenos, por outro lado, essa mesma ciência ainda tem muita dificuldade em descobrir as leis que regem os fenômenos psíquicos. Porque esses fenômenos psíquicos são difíceis de serem reproduzidos num laboratório em fase experimental. E descobrir os fenômenos espirituais, então, é mais difícil ainda. Então, porque é difícil você dizer para um santo, olha, agora você é santo, como você é santo, você vai no laboratório e você faz isso que eu vou estudar. Não dá para fazer isso. Então, os santos têm os seus momentos de misticismo, têm os seus momentos de êxtase, tá certo? E esses momentos são espontâneos. Então, não são, quando eu aperto um botão, eu quero que ele tenha esses momentos de misticismo ou de êxtase. Então, os fenômenos espirituais, eles são particularmente difíceis de serem estudados ainda. Eu acredito que brevemente, daqui uns 200 anos, já não seja mais tão difícil. E falando em fenômenos espirituais, eu vou falar então um pouquinho de Ubaldi. Ontem nós vimos brilhantemente, né, que Ubaldi, ele nos deixou essa linda obra, essa maravilhosa obra, que ainda está na vanguarda, quer dizer, ainda ela não consegue ser entendida pela maioria, mas essa obra, gente, ela foi intuída, foi canalizada, mas ele estava preparado para poder redigir essa obra. Porque se essa obra, essa inspiração
viesse na minha mente, certamente eu não teria tido a capacidade que ele teve de poder redigir da forma que ele redigiu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa, para receber determinada mensagem, ela tem que estar na frequência e na altura para receber aquela mensagem, porque senão ela nem percebeu que recebeu a mensagem. E o Baldi, então, ele já vem num percurso de vidas e vidas, se trabalhando, se burilando cada vez mais, e nessa última encarnação, ele deixou esse legado. Mas vocês imaginem que o Baldi, ele não nasceu adulto, ele nasceu nenê, como todo ser humano. E ele, logicamente, teve que aprender a falar, andar como qualquer criança. Só que a essência dele já estava num nível muito diferente do que da maioria das pessoas. Então, desde pequenininho, desde muito novo, ele perturbava, principalmente a mãe, a senhora Lavínia, com perguntas. Incessantemente ele perturbava. Mas mãe, por que isso? E a mãe, olha, é assim, porque mãe sempre dá aquela resposta rápida, né? Para se ver livre do problema, né? Mas ele não ficava satisfeito com aquela resposta. E ficava perturbando a mãe. Perturbando a mãe, os serviçais, porque era de uma família particularmente abastada. Tinham muitos serviçais. Os serviçais sabiam responder menos ainda, né? Mas, de qualquer forma, ele era uma criança que não curiosa, mas no sentido assim, não aquela curiosidade superficial. Ele tinha aquela curiosidade que ele queria saber a fundo a questão. Ele não se satisfazia com qualquer resposta. Ele queria a resposta certa. Certa porque ele já raciocinava muito antes de entrar na escola. Ele perturbou tanto a mãe de querer saber isso, querer saber aquilo, querer saber não sei o que mais, que a mãe finalmente vai na escola, fala com o diretor da escola. Naquela época as crianças iam para a escola com uma idade de entre 6 e 7 anos, mas o diretor, atendendo a uma família de prestígio, permitiu que o Baldi fosse à escola aos 5 anos de idade. Então, aos 5 anos de idade, a essa altura, ele já tinha torturado a mãe por um tempão com perguntas que deixavam a própria mãe sem resposta. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso, que ele, apesar de ser uma criança de 3, 4 anos, tá certo? Ele já tinha dentro dele aquela explosão, aquele anseio de saber, de expor, de querer chegar ao âmago da questão. E ele conta no seu livro História de um Homem, que ele foi para a escola, logicamente toda a novidade, foi uma felicidade, começou a aprender muita coisa, mas que no final das contas, a escola tradicional não lhe respondia aos quesitos que ele tinha. As respostas continuavam para ele superficiais, não é? Porque os professores, de alguma forma, eram mais entendidos nos assuntos, mas ainda assim não era o que ele queria. E um dia, na época que ele estava, já era adolescente, no ginásio, o professor de ciências começa a falar sobre a teoria de Darwin. E quando ele fala sobre a teoria de Darwin, logicamente o professor vai falar sobre a teoria da evolução. E aí ele diz que quando ele ouve falar sobre a teoria da evolução, ele teve um choque. Ele sentiu como uma corrente passar pelo seu corpo. Então a palavra evolução foi a palavra que foi o abre sésamo na vida de Baldi. Evolução foi a partir dessa palavra que começou a entender como tudo funcionava, como tudo estava interligado. Nada se perdia, tudo se ajustava com perfeição, criando um grande complexo orgânico. Então, finalmente, ele encontrou o elo perdido. Ele começava a clarear
na sua cabeça, começava a clarear como tudo se interligava. Começou a clarear, mas não tinha solução, a resposta final. Ele já era adolescente, depois ele foi amadurecendo, e a palavra evolução sempre na cabeça, e ele analisando os fenômenos da vida, ele percebia esse processo evolutivo nos fenômenos da vida, mas ainda ele ficava perplexo com algumas coisas. Ele ficava, vamos dizer, como que dividido. Ao mesmo tempo que ele ficava maravilhado, surpreso pela beleza da criação, que ele não deixava de admirar, ao mesmo tempo ele ficava perplexo e não entendia, a maioria das vezes, o comportamento das pessoas. Mas que comportamento? O comportamento, não de todos, mas da maioria das pessoas, o comportamento de desonestidade, de falsidade, de falta de lealdade. Então, ele se perguntava, mas gente, se isso tudo foi criado por Deus, como é que pode estar acontecendo isso? Como é que Deus permite que aconteça isso na sua criação? Então, ele ficava dividido. Ao mesmo tempo que ele admirava, em outros momentos, ele não acreditava, não aceitava que aquilo que ele estivesse vendo fosse verdade. E como eu digo, ele sempre queria a resposta mais lógica possível. E ele não achava lógico que um mundo tão bonito, tão maravilhoso, tão perfeito, reinasse o mal e, aparentemente, esse mal muitas vezes vencesse do bem. Aparentemente. Mas na aparência era isso. Então, ele continuou, vamos dizer assim, não se martirizando, mas se dedicando ao máximo, tentando descobrir a lógica desse mecanismo, e até que talvez, pelo seu esforço, pela sua fé em Deus, que realmente era uma fé inabalável, pela mediunidade particular que ele tinha, que realmente era uma mediunidade diferente, talvez por tudo isso junto, ele finalmente consegue intuir a maior descoberta da vida dele, que ele cita no seu livro A Lei de Deus. Assim, fiz a maior conquista da minha vida, que é de ter descoberto a presença da lei de Deus. A lei de Deus nos envolve por dentro e por fora, penetra na nossa alma e é infalível. Ninguém escapa e todos estão submissos a essa lei, tanto os bons quanto os maus. E aí ele fez, está resolvido o problema. Ele descobriu que existia a lei de Deus. Uma lei que, independentemente da vontade do homem, ela vai atuar. A lei, eis a ideia central do universo, o sopro divino que o anima, sustém e o move, como a vossa alma, pequena centelha daquela imensa luz, sustém o vosso corpo. Veja que nesse parágrafozinho, ele já percebe a infinidade que ele percebe. Quer dizer, não só tem a lei de Deus que abrange tudo, mas nós também somos parte dessa lei, nós somos parte dessa centelha divina, tá certo? E o nosso corpo é simplesmente uma casca exterior. Quer dizer, a nossa vida é essa centelha divina. Então, só nesse parágrafozinho nós já temos toda essa síntese. O universo de matéria estelar, Cotton Webb, desculpe, que vedes é como a casca, a manifestação exterior, o corpo daquele princípio que está no íntimo, está no centro. Então, a lei que dirige tudo, a lei que sustenta tudo, tá certo? Como a nossa alma sustenta o nosso corpo. Então, feita essa descoberta,
ele finalmente, vamos dizer assim, se tranquiliza. Se tranquiliza porque ele percebe que Deus está presente em todos os momentos e que Ele não nos abandonou em nenhum momento, mesmo que em alguns momentos Ele tenha achado rapidamente e ficou com aquela dúvida, mas como? O mal vence o bem? Não, o mal não vence o bem e jamais vencerá. E ele continua: a lei é Deus, Ele é a grande alma que está no centro do universo, não centro espacial, mas centro de radiação e de atração. Desse centro ele irradia e atrai tudo, sendo o princípio e suas manifestações. Eis como pode, coisa inconcebível para vós, ser realmente onipresente. Então, gente, ele sentiu, ele teve a consciência da onipresença de Deus. Uma coisa que nós estudamos o tempo inteiro no catecismo: Deus está presente em tudo, nós ouvimos, mas sentir isso dentro, se integrar com esta sensibilidade, é muito diferente. E ele conseguiu isso. Eis como pode, coisa inconcebível para vós, ser realmente onipresente. Então, ele sentiu a presença do divino dentro de toda a criação. Então, vamos ver o que tem a ver essa lei de Deus maravilhosa e o nosso determinismo. Essa lei de Deus, que abrange tudo, envolve tudo, e nós fazemos parte, ela é determinística. Nós estamos lá dentro. Nós agimos sempre dentro dessa lei de Deus. Nós estamos lá. E por que nós erramos então? Então, eu tentei fazer um esqueminha, né? Todo professor sempre tenta fazer alguma coisa para que se dê o start na cabecinha das crianças, né? E elas depois consigam entender cada uma, né? Entenda com seu esforço. Então, é isso daí que eu tentei fazer. Então, a lei de Deus, na verdade, é como se fosse um rio. Um rio, ele tem as margens. E o peixe que está dentro do rio, ele tem a liberdade de nadar a favor da correnteza, contra a correnteza, mas ele não tem a liberdade de sair do rio. Porque se ele sair do rio, ele morre. Porque a condição necessária para ele viver é ele estar dentro d'água. Ele precisa estar dentro d'água para que ele possa viver. Então, somos nós. Nós, para podermos viver, temos que estar dentro dessa correnteza que nos leva de volta a Deus, que é o nosso Pai. Agora, o peixe tem a liberdade de nadar a favor da correnteza, contra a correnteza, transversal à correnteza, e como nós estamos dentro dessa correnteza, tá? Dentro desse rio, e cada um tem o seu livre-arbítrio e pode utilizá-lo para obras que nos façam dar passos largos em direção a Deus, ou fazer obras que nos façam andar na transversal, ou até obras que nos façam dar voltinhas, né? E ficarmos parados no mesmo lugar. Quer dizer, cada um tem a liberdade de escolha. Então, nós somos livres para agir dentro desse rio, podendo nadar contra ou a favor da correnteza, pois temos o livre-arbítrio. Mas somos margeados pelo determinismo. Então, é o campo de ação, é a lei de Deus. E nós estamos livres para entrarmos ou não nessa lei de Deus e nadarmos a favor dela ou contra ela. Ir contra a correnteza é ir contra a lei de Deus. Então, toda vez que nós vamos contra a lei de Deus, nós erramos. Aquilo que a Igreja Católica traduziu por pecado. Na verdade, o pecado é um erro, né? O pecado é um erro. Mas o erro, o pecado, infelizmente, foi
colocado assim, com uma conotação particular da igreja. Mas, na verdade, o que nós temos é o erro. Independentemente dele ser pecado ou não, nós temos o erro. E o determinismo dessa grande lei, da lei de Deus, é um determinismo do bem que nos protege. Então, por incrível que pareça, esse determinismo, ele só quer o nosso bem. Ele não está lá para encher a paciência, vamos dizer assim. Ele não é para nos prejudicar, é muito pelo contrário. É como um pai que deixa o filho livre, mas o filho pode estar livre até aquele limite, porque passando daquele limite ele cai. Então esse é o determinismo da lei de Deus. É um determinismo de proteção. Muito bem. Agora, por que nós erramos? Nós erramos, gente, porque cada um pensa à sua maneira. Cada um pensa de acordo com as suas bases. E que bases são essas? Bases que ele adquiriu nessa vida pela educação que os pais deram, bases que ele adquiriu pela sociedade que ele vive, bases pela escola, pelo curso que ele está fazendo, pelos contatos, pelas amizades e pelas vidas anteriores. Certo? Mas o que é importante é que as nossas ações sempre dependem da nossa forma de pensamento. Ou seja, como nós pensamos, nós acabamos agindo. Se nós pensamos assim, nós vamos agir assim. Se pensamos assado, nós vamos agir assado. Então, não existe uma pessoa que pense de um jeito e faça de outro. Ela pode estar camuflando o pensamento. Ela pode estar enganando. Ela pode estar representando. Mas, na verdade, as suas ações, mais cedo ou mais tarde, vão refletir a forma como elas pensam. Então, o pensar é uma coisa muito importante. Nós temos que ficar alertas, muito alertas com o que pensamos. Porque muitas coisas que nós pensamos são colocadas na nossa mente sem que a gente perceba. Ontem nós vimos o trabalho da Regina, da influência da propaganda no nosso pensamento. Acaba fazendo quase que uma lavagem cerebral, né? Vem aquela ideia, vai sendo colocada. Aí a pessoa, sem querer, o bebezinho, quando ficar adulto, vai querer no McDonald's. Não é isso? Então, aquilo lá foi colocado desde bebê, né? Aquela propaganda vai atrair as crianças, e as crianças vão gravar aquele símbolo, e assim vai. Isso, vamos dizer assim, é uma propaganda, como todas as propagandas, querendo conquistar um público, mas querendo conquistar um público fazendo quase que uma lavagem cerebral, né? Porque vai colocando aquela ideia de mansinho até que ela tenha o seu resultado, que o adolescente de hoje sempre quer ir no McDonald's. Bom, mas a nossa mente é no hinduísmo, a mente é considerada um órgão. Então, vamos dizer assim, a nossa mente é o órgão pensante. E esse órgão ele tem que ser treinado, porque ele tem que ficar a serviço do eu superior. E não estimulado e obediente aos nossos instintos. Então, daí que no Oriente, eles, há muitos e muitos anos, eles trabalham a concentração, a meditação. Porque é através da concentração que a gente educa a mente. E quando a gente tem a concentração treinada e se quer estudar algum assunto, nós canalizamos toda a nossa energia para aquele assunto. E aquele assunto fica claro. E quando a gente não tem concentração, a gente vai ler um trecho, acabou de ler, não lembra mais o que leu. Porque a mente fica dispersa. O que é a dispersão? Dispersão, ela fica atenta a tudo que está em volta. E é por isso que ela vai entender pouco aquilo lá. Mas, de qualquer forma, mesmo essa dispersão, nós aprendemos alguma coisa. E com o passar do tempo, nós vamos aprendendo, e nós vamos aprendendo independentemente daquilo que a gente estuda, a gente vai aprendendo com as informações que os outros trazem, com as sensações que a gente tem. E a gente, à medida que aprende,
a gente muda a forma de pensar. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai burilando ou substituindo ideias passadas. E aqui tem um pequeno desenhinho mostrando, vamos dizer assim, de uma maneira muito simples, né? De uma maneira muito simples, né? Vejam bem, ali é um relacionamento de um casal na idade da pedra. Era a forma que eles tinham de se aproximar, a maneira deles pensar levava a esse tipo de relacionamento. Na segunda, já as pessoas, no século 17, 18, já tinham um romantismo, não é isso? Já tinham um romantismo. A maneira de pensar já era diferente. E isso era na totalidade, não só para os eruditos, quer dizer, não é só para uma meia dúzia de pessoas que estudassem. Isso é uma evolução. Evolução na maneira de pensar, que nos leva a uma evolução na maneira de agir. Então a evolução é de dentro para fora. Nós temos que mudar internamente para podermos mudar as nossas atitudes. Porque se a gente muda uma atitude e ela não for espontânea, isso não é uma mudança. Isso é uma imitação. E vamos supor, nos dias de hoje, as pessoas se relacionam de uma maneira muito diferente, né, do que na época do romantismo, porque as pessoas ficam, né? Tá certo? Ficam. Elas não mais têm aquele romantismo de tocar serenata, enfim, tudo isso. Então, essas são as mudanças que ocorrem. Vamos por assim um exemplo rápido. Em relação à nossa forma de pensar, nós vamos mudando o nosso comportamento também, espontâneo, de uma maneira geral, a humanidade inteira. Então, gente, a gente se pergunta assim, nós temos as mudanças na forma de pensar, certo? Nós temos a lei de Deus que nos quer levar a Deus, que é boa, tá certo? Mas e aí, por que nós não agimos, nós não mudamos a nossa forma de pensar só para as coisas boas e aí todo mundo vai para Deus? Então, gente, tem que ficar claro uma coisa. Aqui vocês são um grupo restrito. Todos, eu acredito, sem exceção, interessados em realmente serem melhores. Todos vocês, sem exceção, certamente devem acreditar em Deus. Devem acreditar em evolução. Deve acreditar no valor do esforço. Mas eu pergunto, vocês já perguntaram isso para outras pessoas? Será que todos querem voltar para Deus? Essa é uma questão. A gente está aqui num grupo que já leu a obra de Ubaldi, que se identificou com a obra. E as pessoas que estão lá fora? Tem muitas que não ficaram sabendo do congresso, tudo bem. Outras que não puderam vir. Mas será que todos se estariam se identificando com a obra? Ou se estão se identificando em querer melhorar, em querer evoluir, em querer voltar para Deus? Então, gente, no nosso mundo tem pessoas que, infelizmente, eles acham a palavra Deus muito bonita. Eles temem a Deus porque aprontam para danar, então, né? Tem um castiguinho lá, mas realmente que queiram voltar para Deus, tem muita pouca gente, viu? Tem muita pouca gente. Então, muitas pessoas estão embevecidas, apaixonadas pelos prazeres da vida. E a gente vê isso a toda hora, tá certo? Pessoas que dedicam a sua vida inteira só a ganhar dinheiro, tá? E não medem, não tem escrúpulos para ganhar esse dinheiro. E elas não acham, realmente, elas são corretas com elas, porque elas estão achando que estão fazendo certo. Então, se você vai falar para uma pessoa dessa, que dedica a vida, a inteira, só para ganhar dinheiro, olha, que tem uma outra vida, que tem Deus, que você não pode puxar o tapete desse fulano, você não pode roubar o outro, que isso está errado, ele vai rir.
a vida é aqui, se não aproveito agora, não aproveito nunca mais. Então, essa história de querer voltar para Deus, infelizmente, por enquanto, ainda é para uma minoria. Então, quando a gente diz assim, o determinismo da lei de Deus nos leva a Deus, tudo bem. Mas esse determinismo da lei de Deus que nos leva a Deus é para a minoria que quer ir para Deus. A maioria, infelizmente, o Deus é uma teoria. O Deus é sentido como um pai de barbas, sentado num trono, que a hora que ele apronta, é cascudo nele. Então, é um Deus muito personificado. É muito mais humano do que divino. É um pai bravo. Um pai bravo que dá castigos quando ele erra. Então, ele dedica o seu esforço a melhorar cada vez mais a esperteza para não ser pego por Deus. Acontece que essa lei, ela penetra em tudo e não tem esperteza humana que consiga escapar dessa lei de Deus. A lei de Deus penetra em todas as coisas e vai abraçar os bons e os maus, mas ele, nesse abraço dos maus, ele dá aquele apertãozinho, tá? Então, é isso. A lei de Deus, ela vai empurrar, ela vai fazer com que aquele que está errando refaça o caminho de alguma forma para que ele aprenda. É como um aluno que chega no fim do ano, não apresenta o aproveitamento que deveria, e a escola então fala, olha, é melhor você repetir novamente esse ano. O aluno sente a reprovação como um castigo. Ele não encara. Infelizmente, é o aluno e os pais do aluno, viu? O aluno não encara aquilo como uma outra chance que ele tem de aprender aquilo que ele não aprendeu. Ele vê aquilo como castigo. Tá? Então, em cima disso, o Baldi escreve no seu livro Os Problemas do Futuro quais são os limites do nosso livre-arbítrio, tá certo? E ele cita três limites do nosso livre-arbítrio. Então, o primeiro limite é a ignorância. Embora eu preveja, calcule, eu nunca poderei saber com exatidão aonde, partindo daquele meu primeiro impulso, irei acabar, porque muitos outros impulsos desconhecidos agem sempre na determinação dos efeitos. Então, eu sou muito imediatista, eu penso que eu faço uma ação, aquela ação começou naquele instante e acaba naquele. Não. Tem muita coisa, eu não tenho a onisciência para entender todo o fenômeno, então como eu vejo uma partezinha só muito restrita do fenômeno, tá certo? Eu chego à conclusão rápida que aquele fenômeno é sempre daquele jeito que vai acontecer, mas não é. Então, a primeira coisa é justamente a falta de visão nossa, que ele chama de ignorância, em saber realmente o processo real do fenômeno. Então, um dos fatores que nós erramos, tá certo? E que nós acabamos escolhendo o caminho errado é a nossa ignorância. O segundo limite é dado pelo desenvolvimento determinístico imposto pelo princípio da causalidade. É a causa que provoca aquele fenômeno. Toda causa, tá certo? Vai gerar uma consequência. E a causa tem as suas características próprias. Vamos dar um exemplo grotesco. Vamos supor, se eu plantar sementes de roselhas, a causa é o plantio da semente de roselha. Vão nascer roselhas, teoricamente. Às vezes nascem pepinos, né? Mas, teoricamente, nascem roselhas. Então, quer dizer, a causa tem o seu determinismo que vai gerar aquele fenômeno. Então, todo estado precedente, amadurecendo, tende fatalmente a produzir um efeito consequente. O que é conhecido existe, há de se desenvolver na forma que foi gerado.
e a qual está ligada. Uma vez uma força lançada não pode parar até chegar à sua exaustão. Desse fato, nenhum livre-arbítrio pode fugir. Todo o passado nos liga ao que fomos e ao que fizemos. Vejam bem, gente, todo o passado nos liga ao que fomos e ao que fizemos. O que nós estamos fazendo hoje é consequência da nossa história, do nosso passado. O que semeamos devemos colher. Assim, se forma a base determinística e fatal da vida, que se chama destino, e que nós mesmos, no passado, deixamos como nosso legado e que hoje reaparece ligado a nós. Qual férrea necessidade? Problema do futuro. E o que homem semeou, isto mesmo ceifará. Então veja, gente, o Baldi começou a plantar a semente dessa obra que nos deixou há muitos e muitos anos. Não é de hoje, não é do nosso século, nem do século passado, que ele começou. Ele começou há centenas de anos atrás, se não formos ainda mais para trás, né? E o terceiro limite é o determinismo das leis das coisas materiais. O ambiente representa um feixe de impulsos exteriores e estranhos ao eu agente, os quais vão inexoravelmente pela sua estrada. Muitas vezes lhe barra o caminho e lhe impõe desvio, atravessando a sua trajetória. Então, às vezes, pela situação genérica, a pessoa quer realizar determinado trabalho, determinada tarefa, determinado objetivo, mas existem forças exteriores, independentes do seu eu agente, que podem desviar um pouco aquele caminho, certo? Vamos dar um exemplo grotesco. Se eu jogo a pedra para lá, teoricamente a pedra vai cair lá. Eu fiz o estudo bonitinho. Mas se naquele momento que eu joguei a pedra veio um vendaval, é uma força exterior que eu, teoricamente, eu não previ, a pedra não vai mais cair lá, ela vai ser desviada. Isso não anula o esforço da pessoa que tentou jogar a pedra. Então, é isso que é importante. O importante é o esforço que se realiza, porque é através do esforço que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós evoluímos e que nós transformamos o conhecimento em consciência. Porque, em última análise, o que nós temos é que expandir, alargar a nossa consciência. Isso é que é evoluir. E o que permanece livre dessas amarras constitui o livre-arbítrio. Mesmo que o eu sofra tantas limitações no seu manifestar-se, o seu impulso é autônomo. Então, quer dizer, a sua vontade, o seu querer, é isso que mais vale, porque vai ficar impresso naquele movimento. Todo ato nosso fica, sem dúvida, individualizado com características fundamentais pelo primeiro livre impulso, que, portanto, continuará a acompanhá-lo até o fim, se qualquer fato depois não vier a desviar. Então, fica caracterizado se não tiver uma interferência exterior que o desvie. Das características originárias de todo o ato nosso, dependerá também a natureza das forças atraídas. Então, vejam bem esse pedacinho. O nosso trabalho jamais é perdido, gente. Quando a gente trabalha com a intenção do bem, mesmo que a gente dê uns deslizes e erre em alguma coisa, porque, como eu disse, nós não somos oniscientes, o nosso esforço jamais ficará perdido. Por quê? Porque a nossa energia vai atrair, vai canalizar energias que, simpáticas à nossa, que vão favorecer que aquele fenômeno aconteça. Então, nós mesmos vamos criar um campo energético ao nosso redor, de proteção e de facilitação para que aquilo ocorra.
Das características originárias de todo ato nosso dependerá também a natureza das forças atraídas e das reações estimuladas, de modo que daquelas características nada se perde, ainda que devam ser alteradas. Em suma, há uma luta de forças e a mais forte vence. Podemos concluir que não é uma questão abstrata de liberdade, mas também de poder. Daí, gente, lembra aquilo que eu falei logo no comecinho. No determinismo é muito importante a vontade da pessoa, o querer, porque ela tem condições de atuar. Esse querer, gente, esse querer de caminhar para o bem, de tentar fazer sempre o melhor, isso que é evoluir. Mesmo que durante o percurso a gente, por falta de conhecimento, a gente erre muito. Mas esse querer não se perde jamais. Então, o que a gente pode sintetizar com isso? Que a vida como nós concebemos, que é isso, esse corpo andando, pondo roupa, comendo, fazendo as coisas, a vida não é isso. A vida é essa consciência que se reencarna e que através das reencarnações ela vai aprendendo, ela vai usando corpos, ela vai se reencarnando como João, como Pedro, como Maria, e vai aprendendo. Vai aprendendo, vai errando também, porque ela não, se ela está nesse processo evolutivo é porque ela ainda não chegou. Então, nesse processo, nesse caminhar, tá certo? Cada vez que a pessoa renasce, como João, como Pedro, como Antônio, ela traz atrás de si a sua malinha. Como nós que viemos de outras cidades, nós viemos para cá, cada um trouxe a sua malinha de roupa, não é? As coisas que ela achou necessárias. Então nós reencarnamos, cada um traz a sua bagagem. A sua bagagem é a sua história. É aquilo que nós fizemos em outras épocas, quando nós éramos encarnados em outras famílias, com outros nomes. À medida que nós reencarnamos, nós vamos nos canalizando para os mesmos objetivos. E aqui, forças atraídas e reações estimuladas. Então, as características originárias de todo ato nosso dependerá também da natureza das forças atraídas e das reações estimuladas, de modo que daquelas características nada se perde, ainda que depois devam ser alteradas. Nós, quando renascemos, nós sempre renascemos em famílias que possibilitem a realização do nosso objetivo. E no Oriente é admitido, dentro do budismo, que as famílias sempre reencarnam, os familiares sempre reencarnam. Então, o avô vira neto, depois é o bisneto, o pai, e assim vão. As pessoas do mesmo clã sempre reencarnam naquele clã. Por que isso? Não é uma estratificação de castas, é porque aquelas pessoas têm algo em comum. E aquelas pessoas, aquelas almas, elas têm uma energia que se identifica. Então, é um ambiente propício para elas realizarem determinadas coisas. Então, à medida que nós reencarnamos, nós tentamos reencarnar sempre em lares, ou em países, ou em locais que possibilitem a realização do objetivo pelo qual cada um vem. Porque cada um de nós, quando reencarna, tem um objetivo. E nenhum objetivo é melhor que o outro. Porque nós todos somos células de um único corpo. Nós somos todos células de um corpo do nosso Pai. Então nós temos que voltar a Ele. Enquanto a última pessoa não estiver lá, a evolução não está completa. A vida não está na química complexa do mundo orgânico, mas no psiquismo que a sustenta. Grande síntese, capítulo 51. Então é isso, gente. A vida está nessa consciência que ela vai cada vez mais se expandindo para se formar um todo. Buda ensinou aos discípulos: como as árvores são diferentes segundo a variedade das sementes, assim o destino dos homens é diferente segundo a diversidade da obra da qual suportam os efeitos. Quer dizer, cada um de nós
tem uma pequena diferença em relação ao outro, mesmo que nasçam gêmeos. Tem alguma coisa de diferente. E todos são importantes porque todos são elementos do mesmo corpo. Nós todos pertencemos a um corpo só. E assim, cada um de nós tem uma pequena missão a cumprir. Assim, cada um, em cada sua jornada, tem uma meta a atingir, uma missão. Que essa missão seja cumprida com dedicação e felicidade. E que consigamos encontrar na vida o amor, esta força que é vida, esta força que nos leva a Deus. Então, gente, o importante da vida é encontrar amor, encontrar a bondade. E para finalizar, eu vou contar uma pequena historinha, bem pequenininha. Tinha um homem que ele era muito bom, muito simplório, muito simples, mas um coração boníssimo. E todas as pessoas diziam a ele: ai, quando você morrer, você vai para o céu. Você vai para o céu. E um dia, logicamente, essa pessoa morreu, esse homem morreu. Aí ele pegou, como sempre tinha ouvido dizer que ele tinha que ir para o céu, ele pegou e foi lá para o céu. Mas chegou lá no céu, estava uma bagunça só. Uma fila de gente. Parecia fila de NPS. E a moça toda descabelada, assim, quando chegou a vez dele, falou: olha, qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. E olha na primeira lista, olha, senhor, não está aqui. Bom, mas me disseram que eu tinha que ir para o céu. Olha, o senhor não pode ficar aqui, porque aqui tem muita gente que eu tenho que atender. E não dá para o senhor ficar aqui. Então o senhor volte para a terra. Mas na terra eu não posso voltar, eu morri. Bom, a moça falou: olha, aí está a porta do inferno, o senhor quer ir para o inferno? Aí ele era tão bom, ele falou: mas tudo bem, eu vou para o inferno. Aí entrou, passou pela porta do inferno na beleza. A moça imediatamente atendeu: olha, o senhor pode escolher aqui, aqui é o lugar das torturas, aqui é o lugar dos assassinos, o que o senhor prefere? E tinha várias opções para ele escolher, né? E ele falou: tanto faz, qualquer um para mim tá bom. Aí ele entrou lá e foi ficando, né? Aí passou uma semana, Lúcifer sai do inferno furioso, vai lá para o céu, bate: quero falar com São Pedro já. Aí São Pedro fala: mas o que aconteceu, Lúcifer? Escuta, isso é terrorismo. Você me manda um homem desse lá para o inferno? Um homem chega lá, fica consolando todo mundo, fica abraçando, olhando olho no olho. Mas o que é isso? Está me desmoralizando. Aí o São Pedro diz: então manda ele para o céu, mas é para já. E o homem, bum, foi para o céu. Então, gente, é isso. O que eu quero dizer para vocês é que sejam tão bons na vida, que se quando vocês morrerem, por acaso, por engano, vocês forem parar no inferno, o próprio diabo vai mandar vocês de volta.